A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para mais um comentário da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, lição número 5, classe adultos. Vamos falar nesta semana sobre o arrebatamento da igreja. Vejamos a nossa imagem sobre esta lição. A lição número 5, 31 de janeiro de 2016, vai tratar sobre este grande evento que está envolvendo a igreja do Senhor, que nós chamamos de arrebatamento. Aqui temos o esboço dessa lição, está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar todos os salvos serão arrebatados, isso com 2 subtópicos. Segundo tópico, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E o terceiro e o último tópico dessa lição vai nos dizer antes e depois do arrebatamento. Pois bem, primeiro precisamos compreender o que é o arrebatamento. O que significa este evento? Vejamos bem, o arrebatamento da igreja nada mais é do que o rápido ou translado dos crentes que estiverem vivos e dos mortos em Cristo por ocasião da segunda vinda para buscar a sua igreja. Lembrando que isso trata-se da primeira fase da volta de Cristo. A palavra arrebatamento no grego, usada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é raparzo. Raparzo, no grego, significa apoderar-se, arrebatar, arrancar com força, com violência e tomar. Este é o sentido da palavra arrebatar. O primeiro tópico dessa lição, nós iremos tratar com o seguinte título: todos os salvos serão arrebatados. Pois bem, quem são os salvos? Tanto mortos quanto os vivos serão arrebatados. E nesse sentido, aqui nós temos uma ilustração deste evento, quando está se dizendo sobre a ressurreição. Ela envolve 2 classes de pessoas. Que 2 classes são essas? Os vivos e os mortos. Como se dará este evento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, Paulo vai nos escrever, nos dando a ordem deste acontecimento. Como procederá? Ele nos diz que o mesmo Senhor, ele está dizendo, o mesmo Senhor, ou seja, Jesus Cristo, ele virá, ou seja, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com a trombeta de Deus. Depois ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, sendo que arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor, arrebatado entre as nuvens, a encontrar com Ele nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então vejam bem, o mesmo Senhor descerá do céu, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, ambas as classes, vivos e mortos, serão arrebatados, tanto mortos quanto vivos, vão subir a encontrar com o Senhor nos ares, serão arrebatados entre as nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, depois das nuvens, e assim, dali para o terceiro céu, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece? Nessa primeira fase da volta de Jesus, ele não descerá à terra. Essa fase, ele vai nos encontrar nos ares, e daí estaremos para sempre com o Senhor. Então, este evento, esse primeiro tópico, nós podemos assim resumir: os mortos ressuscitando primeiro. Por que primeiro? Paulo cita primeiro. Porque eles estão sem corpos físicos. Primeiro é necessário que Deus, então, reconstitua os seus corpos físicos. Primeiro é necessário que Deus traga, segundo o seu poder, traga novamente os corpos dessas pessoas para que eles cheguem no nível dos que estão vivos.
e uma vez com seus corpos reconstituídos, eles estarão equivalentemente iguais aos que estiverem vivos, em corpos também, fisicamente, e assim estarão comparados para que possam ser arrebatados e juntamente subindo nos ares para encontrar com o Senhor, ambos sendo transformados. Falaremos depois em que fração de tempo isso ocorrerá, este evento da segunda volta do Senhor, e assim nós passaremos a ver o segundo tópico desta lição. Temos aqui agora o segundo subtópico que nos diz: quem será arrebatado? O próprio título desse tópico nos responde: todos os salvos serão arrebatados, todos salvos, tanto aqueles que morreram em Cristo, quanto aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, ou seja, que estiverem vigilantes, aguardando o Senhor, que passaram pelo processo de arrependimento, pela fé na salvação e por isso tiveram suas vidas transformadas e santificados, estão prontos então, aguardando a volta do Senhor. Então todos os salvos serão arrebatados. Muito bem, vamos ver o segundo tópico dessa lição, que nos traz o seguinte tema: o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. O arrebatamento e a ressurreição. Como vai acontecer a questão da ressurreição? Primeiramente, Paulo ele nos fala acerca da questão que os coríntios, não somente os coríntios, mas também os tessalonicenses, eles tinham dúvidas, a questão das pessoas que já morreram, e eles acreditavam que não tinham mais esperança para essas pessoas. Então observamos que a ignorância acerca dos que dormiam, dos que já tinham partido, eles achavam que não tinham mais esperança. Uma vez mortos, eles jamais poderiam ressuscitar. E Paulo escreveu no capítulo 15, os Coríntios, eles dizem: se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. E eles questionaram: como ressuscitarão os mortos e em que corpo virão? Então essa questão da ressurreição e dos mortos era questionada. Como pode os mortos ressuscitarem? Então o próprio Paulo nos dá a indicação dizendo: se nós esperamos de Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque o que Deus tem para nós é muito mais do que esta vida efêmera que nós vivemos. Uns podem viver por muitos 100 anos, outros talvez 50, 70, mas é muito pequeno diante da grandeza da eternidade que Deus tem reservado para aqueles que esperam nele. Por isso nós esperamos de Cristo somente nessa vida. Nós somos os mais miseráveis dos homens, porque o maior de Deus na nossa vida ainda está por vir. Por isso não podemos ignorar que aqueles que morreram já perderam a esperança, porque eles ainda estão aguardando a volta do Senhor também, e com certeza nós estaremos juntamente com eles, encontrando com o Senhor um dia. O segundo subtópico, ele nos diz e nos faz a diferenciação entre a primeira e a segunda ressurreição. Bom, qual a diferença entre primeira e segunda ressurreição? Primeira ressurreição, Paulo diz, a ordem é a seguinte: como ressuscitarão os mortos? Primeiro ele diz, na ordem, primeiro virá Cristo, ele é chamado da primícia dos que dormem. Então o primeiro a ressuscitar dos mortos é Cristo, ele nos abriu o portal, ele é o exemplo da ressurreição e a garantia que nós seremos ressuscitados. Depois, os mortos na sua vinda, que ressuscitarão, todos mortos no arrebatamento, e também temos os mortos, o Escritor nos cita a questão dos testemunhas durante a grande tribulação, que serão ressuscitadas, e aqueles que morreram durante o período da grande tribulação, que serão salvos durante a grande tribulação. Esses fazem parte daquilo que nós chamamos de primeira ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados por quê? Porque a segunda ressurreição
já é a ressurreição que ocorrerá no juízo final, onde o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. É chamada da ressurreição para o juízo final, para o juízo do grande trono branco. Então, quem faz parte dessa segunda ressurreição são todos os mortos que morreram sem Cristo e vão ressuscitar para o juízo final. Então, nós somos bem-aventurados porque nós temos parte na primeira ressurreição, porque aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a sua volta. E terceiro subtópico, a lição nos trata da transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Bom, necessário que aqui, já sabemos, a ressurreição é necessário para quê? Aqueles mortos que morreram. E por que eles precisam ressuscitar? Por que os mortos precisam ressuscitar? Porque eles ainda não estão com seus corpos transformados e preparados para a eternidade. A alma daqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, e os seus corpos estão decompostos neste mundo, em alguma parte desse mundo. Então é necessário que na volta de Cristo, quando ele dê a ordem, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que quando o nosso Senhor descer do céu, ele transformará o nosso corpo abatido de humilhação para ser um corpo incorruptível de glória semelhante ao seu, segundo o seu eficaz poder. Por que eficaz poder? Porque ele simplesmente dará a ordem e os corpos ressurgirão e ressuscitarão para encontrar-se, para que nesse momento eles possam ser também transformados. Então, por isso, há necessidade de ressurreição dos mortos. E para aqueles que estiverem vivos, por que eles precisam ser transformados? A transformação dos crentes que estiverem vivos quando o Senhor voltar. Porque Paulo nos escreve no capítulo 15, versículo 52, versículo 50, nos diz aqui a palavra de Deus, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Significa que ninguém entrará no céu em corpo físico. Ninguém. Ninguém entrará no céu, na eternidade, diante de Deus, em corpos físicos. Aqueles que partiram em Cristo não estão em corpos físicos, tá? Seus corpos estão decompostos e a alma deles está no paraíso. Por isso é necessária a ressurreição para esta união. Mas para nós que estivermos vivos ante a volta do Senhor, essa carne não poderá e não entrará no céu jamais. Jamais suportará a glória de Deus, porque a carne é corruptível, ela é perecível, e ela precisa então ser transformada em uma matéria superior e uma matéria que durará por toda a eternidade. Por isso o Senhor pegará este nosso corpo mesmo, por isso que é necessário nós conservarmos o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis, porque na volta do Senhor ele precisará deste corpo para transformá-lo e glorificá-lo para que ele seja semelhante ao corpo do Senhor. E as pessoas às vezes me perguntam durante as nossas aulas, mas com que corpo? Como será esse nosso corpo? Já sabemos, nós temos um padrão, será um corpo semelhante ao corpo que Jesus tem agora. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele nos diz: amado, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Ou seja, o nosso corpo será semelhante ao corpo que Jesus possui hoje. Será um corpo de glória, mas ainda não sabemos como é esse corpo, mas saberemos que nós teremos um corpo semelhante ao que Jesus possui hoje, um corpo glorificado. Por isso, para entrar no céu, para entrar diante do trono da glória de Deus, os vivos precisam ser transformados. Muito bem. Fechando esse segundo tópico, nós temos agora aqui o terceiro tópico dessa lição. Esse terceiro tópico vai nos falar de duas circunstâncias, antes do arrebatamento e depois dele. Antes do arrebatamento é preciso termos o quê? Vigilância. Ou seja, a lição anterior nós falamos muito sobre isso. Qual é a nossa postura diante da volta do Senhor? Estarmos vigilantes, estarmos atentos.
lembrando que a vida do Senhor será como um ladrão à noite. Então, nisso, nós atentamos que a volta do Senhor precisa estarmos vigilantes. E a ilustração da parábola das 10 virgens nos mostra isso, porque 5 tinham reserva de azeite e 5 não tinham. Qual o diferencial? O diferencial é que as 5 prudentes não precisaram se preparar para poder encontrar com o noivo. Elas já estavam preparadas. As outras 5 tiveram que se preparar. Na volta do Senhor, no arrebatamento da igreja, não dará tempo para ninguém se preparar. Ninguém dizer, eu vou consertar com meu irmão. Não vai ter como a pessoa dizer, deixa eu pagar minha dívida com alguém, ou deixa eu pedir perdão, ou deixa eu me consertar, deixa eu reparar algum erro. Não dará tempo para isso. Porque ao ouvir-se o grito, ouvir-se a trombeta, será um abrir e fechar de olhos, não dará tempo por isso. Por isso devemos estar o quê? Vigilantes, porque o Senhor virá a qualquer momento e o arrebatamento da igreja acontecerá. E fechando o terceiro tópico, nós temos aqui o segundo subtópico que diz que depois do arrebatamento nós viveremos felizes para sempre. Ou seja, ao encontrar com Jesus nas nuvens, no arrebatamento, a Bíblia nos diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E aqui nós concluímos dizendo o quê? Que depois do arrebatamento nós não estaremos mais sujeitos a cair, a pecar e a morrer. Porque a própria Bíblia diz que depois do arrebatamento, meu querido, a morte será tragada pela vitória. Ou seja, a Bíblia nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E como que a morte vai ser vencida? Paulo nos explica que é necessário que é corruptível, que é essa carne, se revista da incorruptibilidade. O que é mortal, este corpo, se revista da imortalidade. Então se dirá, tragada foi a morte na vitória. E quando chegarmos à vitória, teremos um corpo incorruptível. E no arrebatamento estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, enfermidade não nos alcançará mais, tristeza, dores, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais envelhecimento, não haverá morte celular. Isso porque o nosso corpo será um corpo glorificado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, como será essa nossa vida eterna com o Senhor? Ele diz, o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim estaremos felizes para sempre com o Senhor. Então, meus amados, fizemos aqui esse breve comentário dessa lição, agradecendo a todos vocês que nos assistiram e reforçando, inscreva no canal do YouTube, porque assim que postarmos o nosso vídeo, você vai receber uma notificação dizendo que nós já postamos o comentário aqui dessa lição. Então não deixe de se inscrever, fazer o seu comentário e também talvez mandar a sua pergunta para que nós possamos assim, vendo possível, respondê-la e esclarecer alguma coisa no que for necessário. Então agradeço a sua atenção e que Deus te abençoe em nome de Jesus.